estamos agora em Êxodo 22 e nós vamos falar sobre as leis sobre roubos e prejuízos e leis civis e religiosas. E eu quero ressaltar aqui, vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho antes, quem era Moisés? Moisés foi uma criança que foi o quê? Criada lá no palácio, né? Ele foi filho da filha de Faraó. E ali ele ficou 40 anos. E ele teve a oportunidade de aprender a ler e escrever, que era raríssimo as pessoas aprenderem a ler e escrever nessa época, a saber sobre as leis, sobre a parte de guerra, sobre planejamento, administração, e com certeza ele sabia também de outras culturas, porque isso era para defender o seu próprio país onde ele estava, que era o Egito. E quando ele se achou pronto para fazer algo, o Senhor o quê? Mandou ele para o deserto e ali ele ficou 40 anos morando em Midian e cuidando de ovelhas. Mas veja hoje, aqui quando a gente lê a palavra do Senhor, Moisés escreveu os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Os 5 primeiros capítulos, não, livros da Bíblia. Então, o que que o Senhor usou todo aquele conhecimento de saber ler, escrever, de catalogar, de coletar, de priorizar e de registrar as informações? Então, o Senhor, ele não despreza nada daquilo que ele nos deu, desde que passe por morte e ressurreição. Moisés estava usando tudo isso agora em ressurreição. Ele não estava usando mais pela força do seu próprio braço, mas naquilo que o Senhor estava dando agora, pegando aquilo que ele. Porque houve um esforço de Moisés para aprender tudo isso, de capacitação, e o Senhor estava usando isso agora em glória, para ele. Isso que é bom, né? Porque dentro disso não existe soberba. E a pessoa não fica orgulhosa mediante tais, quando ela tem tal revelação, né? Então, aqui também, nesse capítulo da Bíblia, como no anterior e no próximo, nós estamos vendo que as leis, a relação humana. Então, o Senhor é um Deus de ordem e um Deus de organização. A nação de Israel tinha acabado de nascer, era um bebê, ia entrar na terra de Canaã, onde havia povos pagãos, povos que faziam um monte de coisas, que fazia até oferecia crianças aos seus deuses. Então, eram povos que tinham várias leis que estavam longe das leis do povo hebreu. Então, o Senhor quer o quê? Ensinar eles de como tem que ser as coisas. E aqui nesse capítulo, o Senhor já começa a falar sobre roubo e prejuízo. E sobre roubo, ele vai falar assim: aquele que rouba um boi, ele vai ter que dar 5 bois em indenização. Aquele que rouba uma ovelha vai ter que dar 4 ovelhas em indenização. O ladrão, se ele for pego à noite, ele pode ser morto. Durante o dia, não vai ser morto, mas vai ser levado à justiça e vai pagar o prejuízo. Então, o Senhor vai ensinando aqui as coisas. Então, quando se roubava, não ficava impune. Um exemplo, vamos supor que a pessoa roubou e não tem como voltar a indenizar roubou um boi. E não tem como que dar 5 bois em troca. Então, o que que a pessoa tinha que dar? A sua própria vida no trabalho. Ia ser escravo daquela pessoa, trabalhar por 6 anos, porque ele ia pagar como escravo com o seu trabalho. Então, isso era muito claro aqui, e o Senhor vai descrevendo, a cada capítulo ele vai descrevendo. E também ele descreve, inclusive, se deixa seu animal comer no campo de outra pessoa, você tem que indenizar o campo daquela pessoa que comeu, que o animal comeu ali. E também se você coloca fogo na sua área para limpar o seu terreno, e esse fogo for para o campo do seu vizinho, você vai ter que indenizar o vizinho. Porque antes de você pôr fogo no seu terreno, você deve o quê? Limpar aquela parte, né, em volta para que o fogo não se alastre. Então, o Senhor está mostrando o que? Responsabilidade sobre os seus atos. Que a gente não deve fazer as coisas, a gente tem que avaliar a responsabilidade com os nossos vizinhos, com o nosso próximo. Então, olha como aqui quando o Senhor fala amar o teu próximo como a ti mesmo, é dentro desse aspecto aqui de respeito, de responsabilidade. E naquela época não havia banco, não havia lugares onde você guardava sua prata, seus bens. Então, muitas vezes uma pessoa dava uma prata, um bem para outro guardar porque ia viajar ou porque em algum momento precisou.
E se houvesse um roubo dessa prata, a pessoa teria que provar. Inclusive, na entrada da cidade, sempre ficavam alguns anciões ou juízes que sabiam das leis, e as pessoas iam até lá para falar da sua causa, para falar que isso aconteceu, ou aquilo não aconteceu. Então, haviam testemunhas. A palavra de Deus fala que sempre tem que haver testemunha, mediante duas testemunhas no mínimo, né? E nós vemos também aqui, deixa eu ver, no versículo 14, fala a respeito de empréstimo, né? Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e esse animal ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência de quando você está cuidando de algo que não é seu, você fica muito mais atento porque você fica preocupado com aquilo. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, muitas vezes vinha outra criança brincar com eles, eu ficava muito atenta, porque da outra criança sem querer se machucar, falava, meu Deus, o filho não é meu, se machucar é pior do que o meu se machucar, porque eu tenho que responder a outra mãe, né? E aqui fala sobre emprestar um animal, né? Mais um exemplo, vamos supor uma pessoa empresta um carro para alguém, a pessoa bate aquele carro. Então, tem todo um processo aí, um problema. Aqui fala muitas vezes de animal, porque podia emprestar um boi para arar um campo, poderia emprestar um cavalo para poder se locomover para outro lugar. Então, tudo isso são também coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente, né, pega sei lá, uma coisa emprestada, um liquidificador que o seu acabou de quebrar. Aí você vai usar e por algum motivo não funciona da outra pessoa. Aí você fica, meu Deus, e agora? Tem que pagar o liquidificador. Como você vai provar que você não pôs numa tomada diferente da voltagem do aparelho? Então, é muito interessante a responsabilidade que nós temos ter com as coisas dos outros. Mas o que que a gente percebe? No dia a dia, a mente do ser humano está ficando cauterizada, principalmente para essas coisas, de pagar um prejuízo, de se sensibilizar que pegou algo emprestado e tem que devolver. Eu, olha, eu aposto, se todos nós olharmos bem na nossa casa, vai ter coisas que nós esquecemos de devolver que nós pedimos emprestado. Porque para nós muitas vezes aquilo não tem grande valor, mas para o outro tem. Você já passou por alguma experiência dessa? Eu lembro há mais ou menos há uns 25 anos atrás, uma irmã que era professora, e eu não sei, eu comentei sobre um livro e ela tinha, e ela falou assim: não, empresto, e aí você já me fala a data para eu marcar na minha agenda que você vai ter que devolver. Aí eu estranhei tanto esse comportamento dela, me senti até desconfortável, porque eu falei assim: puxa, será que ela crê que eu não tenho a responsabilidade de devolver? Me senti até um tanto ofendida. E ao passar tantos anos, como hoje eu vejo essa atitude dela, olha que eu lembro, isso me marcou, mas como eu vejo essa atitude dela com sabedoria, muito sábia. Porque quantas vezes eu gosto muito de livros, né? Quantos livros meus já não voltaram? Eu fico, até esses dias eu queria orientar, tirar uma foto do livro para postar alguma coisa. Eu não achei o livro. Eu falei, gente, mas para quem foi que eu emprestei, né? E muitas vezes, mesmo eu anotando na agenda para quem eu emprestei, você cobra, mas o livro não volta, né? Ó, Senhor Jesus. Então, porque a gente muitas vezes vai ficando com a mente cauterizada com essas pequenas coisas. E o problema muitas vezes não está no outro de não ter devolvido, está em nós de não termos discernimento na hora de emprestar, de deixar claro, porque assim como essa irmã deixou claro para mim há anos atrás, ela se posicionou corretamente. E agora eu que tomei aquilo para mim por achar que talvez não confiasse em mim, mas nós não tínhamos relação quanto a isso. Então, assim, nós que devemos deixar claro como nós vamos emprestar. Então, temos que ver os dois lados, né? Que o Senhor traga sensibilidade a nós, de nós percebermos, de reparar algum erro que nós fizemos, de devolver o que nós pegamos emprestado, que nós possamos ter responsabilidades uns com os outros, né? De não ofender o outro.
Agora, no versículo 16, o que nós temos aqui? Começando a falar sobre se uma virgem for seduzida e ela estiver prometida em casamento, e ela for seduzida por um homem, ele deverá pagar o dote e ela se tornará a sua esposa. É interessante que fala da mulher ser seduzida e de o homem seduzi-la. Então, aqui está falando que o homem deve pagar o dote, mas eu quero chamar a atenção para um fato assim que eu vejo importante. Nós vemos que Eva foi enganada pela serpente, e aqui fala da mulher ser seduzida. Nós percebemos que o Senhor deu uma propriedade para a mulher dela ser mais sentimental, porque ela que educa o filho, ela que ama, ela que ampara, ela que tem uma paciência. Mas, por um outro lado, existe uma fragilidade aí, muitas vezes de um coração mais mole, da mulher, entre aspas, fantasiar príncipe encantado, de desejo de ser amada e cuidada, e acreditar em promessas. Isso eu chamo de, entre aspas, uma ingenuidade emocional, de uma imaturidade, e a imaturidade tanto espiritual como emocional. E aqui também eu faço um parênteses das mães, mulheres, as mães começarem a educar melhor as suas filhas em relação a essa parte da vida, né? E os pais educarem seus filhos nessa parte, porque hoje se paga tanto para os filhos aprenderem, irem em escola, aprender idiomas, mas pouco se conversa na parte de relacionamento, de parte de intimidade. E nós temos aqui na Bíblia, em Êxodo não, deixa eu ver aqui, Deuteronômio, Deuteronômio 22 ou 23, 22, 28 também diz assim, ó: se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, e não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Então, o Senhor deixa claro também aqui a lei para o povo de Israel. E no versículo 18, olha, um versículo curto, objetivo, pronto e acabou. Fala assim: não deixará viver as feiticeiras, ponto. Outros versículos, muitas vezes fala dois versículos, três do mesmo assunto. Aqui já foi direto. O que vinha a ser as feiticeiras, né? São pessoas que conversavam, os necromantes conversam com os mortos, feiticeira que quer saber o futuro, desvendar o futuro. Então, hoje, se a gente for avaliar, pensar um pouquinho, existe muitas coisas nessa área. Existem muitas coisas dessa de querer saber o futuro, de querer saber o que os mortos falaram, de querer saber carta, leitura de mão, leitura disso. Então, essas coisas não vêm do Senhor. O Senhor está deixando claro para o povo dele que isso não vem dele, né? No versículo 19 vai falar uma coisa também muito interessante. Vai falar que todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá de ser executado. E nós temos aqui em Levítico 18, 23, diz assim: olha, nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Isso é confusão. Então, e eu sei isso já faz uns 2 anos mais ou menos, de alguns países que estavam tentando legalizar, ter na lei, permitir na lei que se tivesse relações com animais. Não sei como hoje anda essa parte de lei. E também estava em tramitação de lei em outros países para que a pessoa pudesse deixar os seus bens aos seus animais. Então, está colocando o animal como um ser humano também. Então, você percebe como o ser humano está perdendo realmente a sensibilidade e os valores reais, morais. E agora vai falar sobre sacrificar para outros deuses, a pessoa deve ser destruída. E agora no versículo 21 em diante, vai falar sobre não maltratar o estrangeiro, nem as viúvas, nem os órfãos. E fala assim: se eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o clamor deles. E minha ira vai se acender para com as pessoas que não tratam adequadamente
as mulheres viúvas e os vossos filhos e os filhos e os órfãos, né? E aqui nós vemos que em Deuteronômio 27:19 diz: Maldito quem negar justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Em Tiago também tem uma passagem bíblica de Tiago 1:27 que vai falar sobre o cuidado das viúvas e dos órfãos. Então, ou a gente pode dizer, mas isso aqui é serviço assistencial. Dentro da palavra de Deus é serviço sacerdotal. Também deve ser dado cuidado ao órfão e à viúva e ao estrangeiro. Então, o Senhor aqui nos chama atenção quanto a isso, tá? E aqui também vai falar sobre dinheiro emprestado, para não colocar juros em cima dos dinheiros emprestados. A gente tem muitas vezes a parte que a gente chama de agiota, né? Também vai falar sobre se você toma o manto do teu próximo emprestado por garantia, você deve restituir ele antes do pôr do sol, porque como ele vai dormir, deitar, se ele não tem com que se cobrir? Então, mesma coisa, muitas vezes uma pessoa está te devendo algo, você fala assim, então me dá sua máquina de costura como garantia, se a pessoa usa a máquina de costura para trabalhar. Então, como você vai retirar aquilo que ela usa como ganha-pão dela para trabalhar, né? Então, essa observação a palavra do Senhor coloca aqui. E no versículo aqui 28 fala assim: não blasfemará contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Ó Senhor Jesus, hoje se perdeu tanto a noção de autoridade e submissão, né? Não é porque eu não concordo com algo, que eu não aceito algo, que eu vou desrespeitar a autoridade. São coisas diferentes. Mas as pessoas hoje partiram para a ofensa. Então, e começa, né? Até a própria palavra do Senhor diz a respeito de pai e mãe, e vai repetir aqui novamente. Quer ver? Não, acho que não é nessa passagem que repete novamente, não. Mas se pai e mãe também é tido como autoridade, e a eles deve respeito, assim como as autoridades. Então, não interessa se a autoridade é boa ou não. Eu sim vou me colocar, vou colocar as coisas, mas isso não implica de blasfemar, de amaldiçoar, nem de fazer piada. Que o Senhor guarde nosso falar e nosso ouvir, né? E o Senhor também fala para consagrar a Ele as primícias da nossa colheita, do nosso cereal, do nosso vinho. E quais são as primícias hoje? Hoje cada um tem a sua primícia, mas uma das grandes primícias é o nosso tempo. O quanto a gente consagra do nosso tempo ao Senhor. O quanto a gente consagra do nosso trabalho ao Senhor. E não é o. Aqui, quando fala primícia, é a primeira parte, viu? Não é o que sobra. Muitas vezes algumas pessoas dão o que sobra, né? E até o primogênito dos animais era consagrado ao Senhor, os primogênitos dos homens, né? Que era tido como o primogênito recebendo a porção dobrada, recebendo maior responsabilidade. Ó Senhor Jesus. E o Senhor fala assim no 31, sereis para mim homens santos. O Senhor está buscando, o que é homens santos? Pessoas separadas para Ele. Por isso que o Senhor estava dando aqui as leis para o povo de Israel, porque Ele queria uma nação, peculiaridade, propriedade exclusiva dele, um reino de sacerdote que tinha o quê? As leis estabelecidas vinda de Deus. E é essa separação que o Senhor vem buscando no nosso coração. Que possamos meditar nessa palavra e procurar trazer ela para o nosso dia a dia, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa palavra que o Senhor se diz. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida
hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.